Você já imaginou o que leva um capitão do exército a desertar, roubar armas de um quartel e declarar guerra contra o próprio país? Prepare-se para conhecer uma das figuras mais polêmicas e temidas da história recente do Brasil. O nome dele é Carlos Lamarca. E o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o passado político do nosso país. Um homem treinado pelas Forças Armadas, respeitado, eficiente e com futuro promissor, que abandonou tudo para se tornar o principal inimigo da ditadura militar. Se você acha que já viu histórias surpreendentes, espere até descobrir os detalhes sombrios dessa trajetória. Antes de continuar, inscreva-se no canal Viajantes da Evolução. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. O que você vai ouvir agora são fatos que muitos preferem manter enterrados. Mas nós vamos revelar tudo. Carlos Lamarca nasceu no Rio de Janeiro em 1937, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Cresceu no Morro de São Carlos e desde jovem já demonstrava interesse por temas políticos. Ainda adolescente, participou da campanha O Petróleo é Nosso e lia com fascínio Guerra e Paz, de Tolstói. Em 1960, formou-se oficial do Exército e rapidamente destacou-se como o melhor atirador do regimento. Representou até o 2º Exército em torneio de tiro em Recife. Era o retrato do soldado perfeito. Serviu na faixa de Gaza como integrante do Batalhão Suez da ONU e, ao retornar ao Brasil, começou a ver o mundo com outros olhos. Testemunhar de perto a miséria no Oriente Médio e mergulhar na leitura de autores marxistas fizeram Lamarca começar a questionar o sistema. Ele dizia que, se precisasse lutar, lutaria ao lado dos árabes. Em dezembro de 1964, ajudou um capitão brisolista a fugir, contrariando ordens militares. Foi apenas o começo de sua transformação. A partir de 1967, já como capitão em Quitaúna, ele se aproximou de Darcy Rodrigues, sargento e militante político. Juntos, iniciaram uma célula comunista dentro do quartel. Seus contatos cresceram, inclusive com o lendário Carlos Marighella. Em 1968, enquanto planejava sua deserção, ironicamente, Lamarca dava aulas de tiro para caixas do Bradesco, sob recomendação do próprio Exército. Mas em janeiro de 1969, seu plano quase foi por água abaixo. Um caminhão militar que seria usado para transportar armas foi descoberto por acaso. O exército agiu rápido e prendeu membros da VPR. Mesmo assim, Lamarca antecipou a fuga. No dia 24 de janeiro, acompanhado de 3 companheiros, desertou levando 63 fuzis, 3 metralhadoras e munição. Pouco para o plano original, mas o bastante para declarar guerra contra o regime. Já na clandestinidade, escondido em São Paulo, dedicava-se a estudar marxismo. Apaixonou-se por Yara Yavelberg, militante do MR8, e participou do primeiro assalto a banco da VPR, em que matou um guarda civil com 2 tiros. A guerra havia começado. Você consegue imaginar o impacto de tudo isso na mente de um povo que ainda acreditava na estabilidade da ordem militar? O exército tinha um traidor dentro de casa, e não era qualquer um. Era o melhor atirador, o capitão exemplar, o homem treinado pelo próprio sistema que agora se tornava sua maior ameaça. E o pior ainda estava por vir. Após meses de clandestinidade em São Paulo, Lamarca e um grupo de 17 guerrilheiros seguiram para o Vale do Ribeira. Seu objetivo era claro: criar um foco de guerrilha rural. No meio da floresta, Yara, sua companheira, ministrava aulas de marxismo ao grupo, mas o local era hostil. Doenças, dificuldades, fome. A situação os forçou a improvisar. Quando o exército descobriu o paradeiro de Lamarca, a reação foi brutal. Um contingente de 2.500 homens, helicópteros, aviões de guerra, estradas bloqueadas, bombardeios em áreas civis.
uma verdadeira caçada. Eram apenas 17 guerrilheiros contra um exército, mas Lamarca era estrategista. Desmontou o acampamento, refugiou-se na mata com 7 companheiros e começou uma fuga desesperada. O grupo, agora reduzido, cruzou a mata densa durante semanas. Alimentavam-se de bananas e abacaxis, dormiam sobre pedras, tentavam comprar comida e eram traídos, denunciados pela própria população. No auge da perseguição, Lamarca e seus homens enfrentaram uma emboscada da polícia militar. O resultado? O tenente Alberto Mendes Júnior, de apenas 23 anos, feito prisioneiro. Após dias de marcha pela floresta, debilitados, feridos, sem comida, os guerrilheiros acreditaram que o tenente havia atraído as tropas até eles. Com medo de serem descobertos, decidiram executá-lo. A ordem veio de Lamarca. Mendes foi morto a coronhadas, seu crânio esfacelado. Uma cena brutal, um crime que marcaria para sempre a biografia do capitão desertor. Mesmo assim, escaparam do cerco. Raptaram um caminhão do exército, se disfarçaram com os uniformes dos soldados, burlaram barreiras e chegaram até São Paulo. Tinham derrotado o maior cerco militar da história do Segundo Exército. Mas Lamarca sabia que não podia parar. Em dezembro de 1970, liderou o sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher. Em plena zona sul do Rio, sem proteção, o diplomata foi abordado por Lamarca. Na troca de tiros, um agente da segurança foi morto. O preço exigido, a libertação de 70 presos políticos, congelamento de preços e até liberação de catracas dos trens do Rio. O governo, desta vez, hesitou. Houve quem exigisse a morte do embaixador. Mas Lamarca interveio, salvou a vida de Bucher. Mesmo diante do impasse, decidiu aceitar a proposta do governo. O diplomata foi libertado após mais de um mês de cativeiro. A essa altura, Lamarca já era o homem mais procurado do Brasil. Em março de 1971, rompeu com a VPR e se juntou ao MR8. Fugiu para o sertão da Bahia com o nome falso de Cirilo, fingindo ser geólogo. Escondido em Buriti Cristalino, vivia em uma tenda, enterrava as fezes, tomava banho à noite para não ser visto. Escrevia cartas para Iara, sonhando com a vitória, mas a máquina de repressão estava cada vez mais próxima. Em agosto, um diário e cartas foram achados em um carro de militantes. Cruzando as informações, os militares descobriram o esconderijo. Iara foi localizada em Salvador. Foi morta durante a invasão do apartamento. A versão oficial? Suicídio. Mas a verdade só viria décadas depois. A Operação Pajuçara foi lançada. Lamarca e Zequinha, seu companheiro, fugiram por 300 quilômetros a pé. Dormiam no mato, comiam rapadura, bebiam água de tanque de gado. Estavam exaustos, desnutridos, doentes. Quando finalmente pararam para descansar sob uma árvore, um morador os viu e o fim chegou. No dia 17 de setembro de 1971, em um vilarejo isolado chamado Pintada, os militares os alcançaram. Zequinha foi morto com uma rajada. Lamarca tentou levantar, mas foi alvejado com 7 tiros. Um deles atravessou seu coração e pulmões. Morreram ali, no chão de terra. O corpo de Lamarca foi pendurado em um pau e levado como um troféu. Seus olhos permaneciam abertos. A censura determinou. Nenhum jornal poderia mencionar Carlos Lamarca. O silêncio era a nova arma. Mas a história não se apaga com ordens. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que você pensa sobre essa história. Um traidor ou um mártir? Um assassino ou um revolucionário? Inscreva-se no canal Viajantes da Evolução. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Ainda há muitos mistérios a serem revelados, porque a história que nos contaram talvez não seja toda a verdade.